Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos explorar sobre expressões regulares. Estarei utilizando esta página com informações sobre a lista de países por índice de poder militar. Tem bastante informação aqui, mas o que nós queremos é apenas os dados dessa tabela. Existem várias formas de podermos extrair isso, da mais simples à mais difícil, mas o foco aqui é entendermos como podemos utilizar expressões regulares para solucionar problemas em textos que muitas vezes não estão estruturados. Então, o foco é esse. Eu simplesmente poderia utilizar aqui alguma outra ferramenta, copiar e colar os dados, fazer alguma extração com base na estrutura HTML, enfim, existem várias formas. O foco é entendermos como podemos utilizar expressões regulares e aplicar em outros cenários que sejam semelhantes ou mais complexos que esse. Então, vamos utilizar esse site. Estaremos aqui copiando o link. A próxima etapa aqui, vamos abrir o Termux, vamos acessar a pasta do YouTube e a pasta do Term Graph. Aqui nós temos uma pasta chamada Temp e será essa pasta que nós iremos utilizar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamada de link, eu vou chamar assim, wiki. Essa variável ela vai armazenar conteúdo do link que nós acabamos de copiar. Vamos limpar. Como eu havia falado, existem várias formas de podermos extrair aquela tabela. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o curl, passar a minha variável e simplesmente ele vai fazer a extração de toda a estrutura HTML do site. E aqui eu posso utilizar e fazer a extração com base em alguma biblioteca de alguma linguagem de programação ou algum outro recurso que me possibilita avaliar a estrutura HTML com foco específico nas tags das tabelas. Isso aqui é uma das formas. Eu vou limpar aqui. Também a gente vai utilizar aqui essa ferramenta para podermos extrair apenas o texto. Então iremos abrir aqui, iremos passar o link de referência. Dando Enter, você nota que ele vai fazer a extração apenas do texto daquela página, sem as tags de marcação do HTML. O que nós precisamos é essa estrutura aqui, apenas isso. Para trabalhar com expressões regulares, nós temos que ter em mente que nós precisamos encontrar um padrão que se repita ou que identifique uma determinada parte do texto que nós queremos extrair. Se analisarmos essa estrutura que eu selecionei, você nota que tem o nome dos países. Antes do nome dos países, nós temos um fecha colchetes seguido de 2 dígitos. Aí depois tem um abre colchetes, um espaço e uma sequência numérica. Bom, se eu sei que tem esse padrão, o que eu posso fazer? Aqui na frente nós podemos utilizar uma ferramenta chamada de grep que vai nos possibilitar fazer uma consulta. Por exemplo aqui, fazer uma consulta onde o ponto representa qualquer coisa. Eu vou colocar o asterisco seguida de um fecha colchetes. Só isso. Se dermos o Enter aqui, você nota que ele já conseguiu encontrar um padrão dentro daquele texto. Ou seja, tudo que tiver atrás de um fecha colchetes, ele localizou e filtrou as linhas correspondentes ao nosso padrão, inclusive a nossa tabela. Porém, não está bom ainda porque nós precisamos só extrair aqui essa estrutura. Aqui. Essa é a estrutura que nós queremos extrair. Então, o que iremos fazer aqui? Vamos limpar aqui. Eu posso pegar esse comando e direcionar o resultado para um arquivo aqui. Vamos chamar de texto underline HTML. Dando Enter. Muito bem. O conteúdo foi transferido para esse arquivo. Então agora iremos trabalhar só com esse arquivo para não precisar ficar fazendo requisição ali com a ferramenta que vai extrair o texto do site. Então fica mais fácil para a gente. Vamos fazer assim. Temos ali o texto HTML, que é o arquivo
com aquelas informações baseadas naqueles padrões. A próxima etapa agora é criar um arquivo só com a tabela. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o arquivo com o vim. E aqui nós temos o arquivo já parcialmente filtrado. Selecionando aqui a estrutura que nós queremos, é isso aqui que a gente quer. Como é que nós iremos resolver esse problema? Vamos procurar um padrão. Aqui existem várias formas de fazermos. Por exemplo, eu posso começar a procurar um padrão aqui que começa com o começo de linha, seguido de 1, 2, 3 espaços. Ele já está encontrando um padrão. Olhando para a tabela que nós queremos extrair, você nota que existem ali uma sequência numérica que varia de 1 dígito a 2 dígitos. Sabendo disso, eu posso utilizar aqui um grupo que representa para mim uma sequência que vai de 0 a 9. Só que dessa forma eu estou validando apenas um dígito. Como que eu posso fazer para que eu deixe isso dinâmico, que ele entenda que eu quero 1 ou 2 dígitos? Nesse caso, nós utilizamos da seguinte forma: uma sequência que vai de 1 a 2. Ele encontrou porque eu estou especificando um dígito ou 2 dígitos que vão de 0 a 9. Então ele conseguiu encontrar. Bom, ele encontrando essa sequência, nós podemos continuar. Eu vejo ali que tem espaços, então quero 1, 2, 3. Bacana, ele conseguiu encontrar esse padrão. Seguido de um fecha colchetes, na verdade um abre colchetes, seguido de 2 dígitos. Como eu sei que esse padrão aqui já vai me atender, eu não preciso nem validar que tenha que ser números. E aqui é seguido de um fecha colchetes. Porém, você nota que ele não casou a expressão, porque ele está entendendo que eu estou passando aqui um grupo, certo? Uma lista, na verdade. Então eu tenho que escapar esse último fecha colchetes para que ele se torne literal. Muito bem, este é o padrão que nós queremos. Existem outras formas de fazermos, como por exemplo, você nota que eu coloquei 1, 2, 3 espaços. Eu posso simplesmente colocar um espaço e especificar aqui, lembrando de escapar, especificar que eu quero justamente 3 espaços. Então, eu posso repetir isso aqui, barra 3 espaços. Funcionou da mesma forma. Se eu não quiser colocar o espaço, eu posso colocar um barra S, que representa um espaço. Dessa forma, nós não temos buraco na nossa expressão e ela fica mais legível, fica mais caracteres, mas se nós entendermos o que está fazendo, fica mais fácil de nós lermos. Essa é uma forma. Só que existe uma forma que, na minha opinião, ainda é melhor e mais flexível. Qual que seria essa? Eu vou apagar até aqui, porque eu estou procurando um padrão que começa com linha, seguido de um espaço. Deixa eu apagar aqui. Pronto, ele localizou. Só que eu posso utilizar aqui um sinal de mais, que especifica no mínimo um espaço ou um valor indefinido. Tá? Então ele conseguiu encontrar. Utilizando um outro elemento aqui, o barra D, ele vai especificar valores numéricos. Então aqui ele conseguiu encontrar. Só que aí eu utilizo um barra mais, ele vai identificar um ou mais valores numéricos. Agora vem os espaços. Eu posso utilizar da mesma ideia que eu utilizei para os espaços iniciais e pronto. Ele conseguiu encontrar. Nesse caso, diferente da anterior, eu tinha colocado 1,2. Aqui eu não preciso. Inclusive na lista também dá pra gente colocar, tá? Mas isso a gente vai ver depois. Bom, aqui já temos o resultado. Eu vou colocar um abre colchetes literal. Só que aqui nós podemos também utilizar um barra D, seguido de uma quantidade indefinida. E eu vou colocar um fecha colchetes. Ele vai entender que é uma lista. Eu coloco isso aqui literal. O fecha colchetes. Pronto. É quase o mesmo conteúdo da anterior, só que você nota que, na minha opinião, essa é mais flexível para a gente trabalhar. Tá bom? Então conseguimos encontrar um padrão que vai filtrar apenas a tabela
e as informações que nós queremos. Tendo isso em mente, eu vou dar um Enter aqui, apenas para salvar essa consulta aqui. E aqui agora eu vou dar um ESC e vamos abrir um terminal aqui mesmo. Muito bem. Aqui no terminal, vamos utilizar o comando grep para que possamos filtrar apenas as linhas que vão atender o padrão. Só que aqui eu vou utilizar uma flag "-p" maiúsculo, porque eu vou utilizar alguns metacaracteres que só o grep em si ele não fornece estrutura. O "-p" ele vai possibilitar que nós utilizamos regex com base na linguagem de programação Perl. Então será essa abordagem que nós iremos utilizar aqui. Sempre lembre-se de colocar o P. Nesse caso eu coloquei o P maiúsculo. Tudo bem? Entre aspas simples, nós iremos construir a nossa expressão. Então, qual que vai ser a expressão? Um começo de linha, seguido de um espaço, o S minúsculo, tá? E aqui, ó, o mais eu não preciso escapar. Ele vai compreender, tá? Então, um começo de linha seguido de uma quantidade indefinida de espaços, 1 ou mais, tá? O sinal de mais ele representa no mínimo 1 e no máximo indefinido. Se eu colocar o asterisco, ele entende que é 0 ou mais. Depois, seguido de um /d, que seria dígitos, então nós colocamos o mais, porque é uma quantidade indefinida, seguido de um outro espaço. Colocamos mais. E por último aqui, nós queremos um abre colchetes. Esse é o padrão. Se eu quiser continuar, até dá pra gente fazer, mas não precisa aqui, ele já vai encontrar esse padrão. Aqui na frente nós temos que passar o arquivo, texto HTML. Vamos primeiro consultar e depois a gente verifica como salvar no arquivo. Olha que bacana, ele já conseguiu filtrar. Então, ó, eu vou até diminuir, não vai dar pra gente ver. Na verdade dá. Deixa eu tentar diminuir esse cara aqui. Eu vou dar um resize de 5. Aqui em cima eu vou limpar e vou repetir o comando. Está aí. Percebe que ele conseguiu filtrar a nossa lista? Se eu quiser continuar, simplesmente aqui eu venho e especifico que eu quero um /d seguido de uma quantidade indefinida de números. Dando Enter ele conseguiu encontrar. E aí por último, se eu quiser fechar essa consulta, eu coloco um fecha colchetes literal. Dando Enter, ele conseguiu encontrar o padrão que nós queremos. Bom, se eu sei que ele conseguiu encontrar, o que nós podemos fazer aqui? Eu direciono isso aqui para um resultado ou para um arquivo chamado de tabela. Só isso. Dando Enter, muito bem, ele construiu o nosso arquivo chamado de tabela. Se nós damos aqui um vim no nosso arquivo tabela, eu vou fechar esse aqui, ó, que é o arquivo anterior. Nós temos aqui, ó, o arquivo tabela está aqui. Então eu vou fechar esse camarada aqui. Embaixo ali nós temos a estrutura que estávamos utilizando ainda. Muito bem. Então, o que nós queremos fazer agora? Nós queremos remover o que não nos interessa, que é o que está atrás do nome do país. Nós queremos substituir tudo. Então, vamos colocar a mão na massa. Eu vou fechar esse arquivo de baixo. Antes disso aqui, eu vou abrir um novo terminal. Eu vou fechar esse arquivo de baixo. Vou clicar aqui. Vou utilizar aqui um resize de 5. Na verdade ficou muito grande. Eu vou fechar aqui todo mundo. Vou fechar aqui o NetTree. E vou fechar esse terminal aqui. Para dar uma organizada melhor. Vamos abrir aqui direto no arquivo tabela. Muito bem. Com esse arquivo aberto, nós iremos fazer o seguinte. Vamos tentar aqui encontrar uma expressão que seja simples de nós fazermos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar um ponto. Ele vai pegar todas as linhas, seguido de qualquer quantidade, no mínimo 1. E agora é o pulo do gato. A gente vai colocar um barra. Pronto. Conseguimos localizar. Estou procurando um fecha colchete seguido de qualquer coisa que esteja atrás dele. Pronto. Nós temos que remover isso aqui. E para remover isso aqui, eu vou dar um ESC. Vamos abrir o terminal. Com o terminal aberto, nós iremos utilizar um comando que é o sed.
Ele vai possibilitar que nós façamos alteração em um arquivo, só que para isso nós temos que utilizar a flag "-i". Essa flag vai possibilitar que nós façamos a alteração direto no arquivo físico. Então, passando dessa forma, aqui dentro nós vamos utilizar a expressão. Aqui nós utilizamos o s barra, que especifica que nós iremos fazer uma substituição desse arquivo. Nesse caso, ou a gente altera a tabela, ou nós deixamos ela e cria um novo arquivo. Eu vou alterar ela, tá? Porque nós não iremos utilizar essas informações que vamos substituir. Então vamos deixar assim. Então o que nós estamos fazendo aqui é substituir o quê? Aquele padrão que nós tínhamos utilizado anteriormente. Esse padrão seguido de um fecha colchetes. Só isso. Agora a gente coloca o resto, que é substitua por nada. Colocando um G, que especifica substitua todas as ocorrências. Se eu não colocar o G, ele vai só substituir a primeira ocorrência. Se eu der um Enter aqui, não vai funcionar, né? Porque nós temos que passar o nosso arquivo tabela. Muito bem. Dando um Enter, não teve erro algum. Se nós viermos aqui e lermos o conteúdo da nossa tabela, eu vou abrir aqui com o Vim, a nossa tabela. Opa, ele está dando um aviso aqui porque na verdade o arquivo estava aberto. Eu vou fechar. Vou apertar a letra O. Tá, muito bem. Eu vou fechar essa janela aqui. E está ali, ó, ele conseguiu extrair tudo aquilo que nós não queríamos, que eram os resíduos. E agora a nossa tabela está perfeitinha, com o nome dos países e os valores respectivos. E aí você deve se perguntar, aqui eu poderia utilizar um split como delimitador e já fazer toda a extração. Para esse cenário aqui não seria aplicável, por quê? Analise. Eu vou procurar os espaços. Olha, entre estados, espaço unidos. Se eu utilizasse um split, ele ia dar problema aqui, porque ele ia quebrar isso como se fosse uma outra coluna. E aí estaria totalmente errado. Como que a gente vai ter que solucionar aqui? Nós teremos que fazer um uso de regex para poder extrair primeiro o nome dos países, depois a tabela de valores. Então, vamos colocar a mão na massa. Vamos tentar construir aqui uma expressão que possa servir para podermos extrair apenas os nomes. Eu vou aumentar mais um pouco. Eu vou dar um ESC aqui. Eu vou aumentar mais um pouco. Tenta olhar para essa tabela e encontrar um padrão. Analisa que depois do nome dos países, existe um padrão que é 0 ponto. Esse cara aqui vai servir como peça fundamental para montarmos a nossa expressão. Então eu vou colocar uma barra aqui. E como que vai funcionar a nossa expressão? Eu vou procurar um espaço seguido de um 0 ponto, seguido de uma quantidade indefinida de elementos. E ainda, se eu quiser incrementar mais, eu posso colocar o cifrão que representa um final de linha. Pronto, nós conseguimos encontrar um padrão. O que está em amarelo é o que nós não queremos. O que nós queremos é o que não foi marcado, que é o nome dos países. Perfeito. Então vamos construir a nossa expressão para podermos extrair o nome dos países. Então vamos dar um ESC. Eu vou fechar aqui, tá? Porque eu tenho um terminal aberto ali, senão vai ficar ocupando espaço. Vamos dar um exit. Vamos abrir aqui a nossa tabela. E vamos abrir aqui um terminal. Então vamos colocar a mão na massa. Que comando nós podemos utilizar para poder fazer a extração ou substituição? Vamos utilizar um seg. Só que ao invés de eu fazer direto no arquivo, eu vou criar um novo arquivo, porque eu preciso dessa tabela para poder extrair também as informações de valores. Então vamos permanecer aqui com o seg. E na frente aqui nós vamos construir a nossa expressão. Substitua um espaço seguido de um 0. O ponto significa qualquer coisa e uma quantidade que seja no mínimo 1 até o indefinido, seguido de um final de linha. Encontre esse padrão e substitua por nada em todas as ocorrências. Só isso. Essa é a nossa expressão. Aqui na frente nós vamos passar o nosso arquivo tabela. É onde ele vai fazer essa procura. Após ele achar isso, vamos transferir isso aqui, o resultado, para uma tabela chamada de nomes. Dando Enter, perfeito. Ele conseguiu processar, não deu nenhum errinho aqui. Se nós viermos aqui e abrirmos agora o arquivo nomes,
Olha que bacana. Ele já conseguiu extrair só os nomes. Se nós viermos aqui, colocar uma barra e procurar por espaço, olha que legal. Só tem os espaços que separam o nome do país. Muito bem, eu vou dar um ESC aqui. Eu vou fechar esse arquivo. Se eu quiser, eu posso até deixar ele aqui. Vamos abrir aqui o arquivo tabela. Vou abrir aqui com o i. Ele abriu logo acima. Eu vou fechar, eu quero que ele abra aqui do lado. Então, tabela vai ser aqui do lado. Aqui de países eu vou fechar. Então, o que vamos fazer aqui agora? Eu vou abrir um terminal. Então, o que nós iremos fazer agora é o inverso. É extrair a tabela de valores. Então, é o mesmo processo. Vamos utilizar o sed. Vamos utilizar aqui aspas duplas e o comando de substituição, que é o s barra. Aqui vamos passar a nossa expressão, que é tentar localizar ali tudo que não é valor numérico ou ponto e apenas exclua as palavras. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar um ponto, barra mais, uma quantidade indefinida de elementos. E aqui vamos utilizar uma lista que vai pegar tudo que for letra minúscula de A a Z, minúscula, né? E aqui de A a Z maiúscula. Vamos colocar assim. Só que antes da gente extrair, eu vou te mostrar o que nós estamos fazendo, tá? Eu vou clicar aqui no arquivo e a gente vai primeiro analisar aqui o padrão. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, ó. Localize, ele localizou ela inteira, uma quantidade. Aqui eu estou utilizando o asterisco, tá? Pode ser o sinal de mais também. Uma lista de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo. Se eu fechar, mexer no teclado que desconfigurou ali. Então, vou colocar aqui. Tá. Então, eu vou dar um espaço. Perceba, ele conseguiu encontrar ali as ocorrências de palavras. Só que tem um porém aqui. Se eu der um espaço, você nota que ele não encontrou o Irã. Então, o que eu vou fazer? Aquele A acentuado que está impossibilitando. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar um A contíguo. Pronto, ele conseguiu localizar o Irã. Se eu der um espaço, tranquilo, ele vai conseguir localizar o espaço. Só que esse espaço no final, a gente não sabe se tem ou não tem. Então, eu coloco um barra S, que ele especifica. Fica mais fácil de nós sabermos que aquele elemento é um espaço. Então, esse é o padrão que eu queria te mostrar antes de terminarmos ali em cima a nossa expressão. Eu vou dar um ESC, tá? Então, aqui em cima, vamos colocar a expressão que você viu ali. Aqui é seguido de um barra S. É essa a expressão. Ele vai substituir aquelas palavras por nada. Então, aqui nós vamos colocar substitua por nada todas as ocorrências. O resultado disso, vamos passar para um arquivo chamado de valores. Vamos dar um Enter. Na verdade, vamos dar um Ctrl C aqui. Eu fiz errado, porque eu tenho que especificar primeiro qual que é o arquivo que vai ser extraído as informações. Agora sim eu mando para o arquivo valores. Dando Enter, muito bem. Vamos dar um exit aqui, para sair da tela. Vamos fechar esse cara. Vamos fechar esse aqui também. E vamos dar um exit nesse cara. Vamos dar um vim aqui em tabela. Tá. Eu vou fechar essa daqui. Olha lá, a tabela, o arquivo valores está aqui, ó. Dando Enter, olha aí. Isso foi o resultado que nós conseguimos extrair. As colunas são separadas por espaço, tá? Se a gente colocar aqui um espaço, ó, essas são as colunas. Aqui poderíamos utilizar assim um split. Pronto, conseguimos finalizar essa parte. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fechar esse cara. Eu vou abrir um terminal aqui. Terminal. Existem aqui alguns comandos que podemos utilizar, como o comando cut, que especificam um delimitador. No nosso caso do arquivo embaixo, o delimitador é um espaço. E aqui existe essa flag que especifica a coluna, ou field. Se eu der um Enter aqui, nós temos que passar aqui o arquivo, né, valores. Se nós dermos um Enter, você nota que ele extrai a primeira coluna. Se passarmos aqui a coluna 5, que é a última, analisa que ele vai extrair só o final ali, que é a coluna número 5.
Então, sabendo disso, nós podemos criar uma expressão que separa cada coluna em um arquivo e depois nós juntamos desse arquivo com o respectivo nome do país. Então vamos limpar. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos utilizar aqui um for, colocar aqui um iterador i, que vai de uma sequência de 1, aqui é 1 até 5. Vamos utilizar o cut, mesma coisa, a expressão que nós criamos ali, "-d", o delimitador é um espaço, "-f", qual que é o campo? Nesse caso vai ser o valor do iterador. Esse resultado nós vamos direcionar ele para um arquivo chamado de file, e para que seja dinâmico, né, ele cria um nome diferente para cada arquivo, nós utilizamos aqui o próprio iterador i. Fechamos a expressão e colocamos um done. Dando enter, não vai dar certo, porque na verdade faltou especificar aqui um cara, que é a tabela de valores. Toda vez eu esqueço. Perfeito. Se listarmos aqui, está ali, ó, file 1, file 2. Se lermos o conteúdo desses caras, por exemplo, file 1, dando enter, está ali, ó. Vamos dar um kit aqui. Se lermos o conteúdo de file 2, está ali. Então criamos um arquivo para cada coluna da nossa tabela de valores. Eu vou dar um exit aqui. Vamos dar um vim aqui na nossa tabela de valores. Tá. Então, agora tem um comando que nós vamos utilizar. Deixa eu abrir um terminal novo aqui. Eu vou dar um resize de 5. Aqui tem um comando que é o comando paste. Ele possibilita que nós façamos a união de dois arquivos. Ele vai pegar a linha do arquivo 1, colocar em frente a linha do arquivo 2. Então, qual que é o arquivo aqui que tem o nome dos países? É o arquivo nomes. E qual que é o arquivo que eu quero fazer a união? Nesse caso, a gente coloca aqui o arquivo file 1. Então, file 1, ele vai unir esses dois. Se dermos um enter aqui, olha o que ele fez. Ele uniu Estados Unidos com o valor respectivo, uniu Rússia, etc. Muito bem. Então, só que existe aqui um parâmetro que é o "-d", que especifica um delimitador. Então, eu posso colocar aqui que o delimitador é um pipe. Se dermos um enter, olha aí, ele coloca o delimitador um pipe. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse resultado e vou direcionar para um arquivo com um nome mais indicativo, né? Então, nesse caso, é a pontuação. Pontuacão. Muito bem. Agora, tem um arquivo número 2. Qual que é o nome desse arquivo? Eu vou concatenar o nome dos países com o resultado do arquivo 2. Tropas atuais. Agora vamos criar o arquivo número... Vamos pegar aqui do arquivo número 3. Aqui é forças terrestres. O arquivo número 4. Forças aéreas. O arquivo número 5. Força naval. Listando os conteúdos, nós já temos tudo ali. Isso é importante porque, com isso feito, nós podemos chamar aqui o chart e passar o arquivo. Por exemplo aqui, pontuação. Será que vai funcionar? Vamos dar um enter. Não funcionou. Mas por quê? Vamos dar uma olhada aqui no chart, na documentação dele. Chart -p. Ele possui um parâmetro ali que é o delin. Então vamos utilizar esse parâmetro. Chart -delin. Vamos especificar que o delimitador é um pipe. E aqui vamos passar novamente o arquivo. Pontuação. Dando enter. Olha que bacana. Agora funcionou. Vou fechar aqui. Vou fechar essa janela. Vou limpar aqui novamente. E vou executar. Olha que legal. Funcionou. Se eu vier aqui e chamar o arquivo forças terrestres, está aí as informações. Forças aéreas
Tá aí. E por último, Forças Navais. Muito bom. Se eu quiser passar isso aqui para um arquivo, para um relatório, vamos criar aqui um relatório. Criar um arquivo chamado de relatório. Enter. Eu vou criar aqui só um cabeçalho. Relatório Forças Militares. Assim. Vou direcionar isso aqui para o nosso arquivo relatório. Muito bem. Então eu vou pegar todos os gráficos que nós criamos aqui e vou direcionar eles para o arquivo relatório. Então, relatório. Muito bem. Eu posso também aqui direcionar a tabela. Eu vou ler o conteúdo de pontuação. E vou transferir para relatório. Aqui em gráficos, vamos transferir aqui outro arquivo agora, que é o tropas atuais. Vai ser mandado aqui para relatório. Opa, aqui deu um errinho, ele não conseguiu converter, tá? Eu não vou transferir isso aqui, depois eu tenho que ver porque que ele não foi. Vamos mandar aqui Força Terrestre. Enter, foi. Vamos mandar aqui Forças Aéreas. Foi. E vamos mandar aqui Força Naval. Foi. Vamos limpar. Vamos dar uma olhada no conteúdo do nosso relatório. Olha que bacana. Ele conseguiu aqui printar, só que esse terminal aqui eu não consigo scroll. Então vou fechar aqui. Vou dar um exit. Vou dar um clear aqui. E vamos ler o conteúdo de relatório. Aqui eu consigo rolar o scroll. Então está aqui, ó, todo o conteúdo que nós mandamos para o relatório. Perfeito? Só aquele gráfico lá de tropas que deu um probleminha. Mas depois eu vou dar uma olhada no porquê. Mas as informações estão aqui. Criamos o gráfico, fizemos as extrações e etc. Aqui também existe a possibilidade de fazermos a ordenação dos gráficos. Isso aqui eu vou deixar para uma outra aula, mas você nota que está funcionando. Então, vamos limpar. Agora vamos dar um mute e vamos ler a nossa caixa de e-mail do Gmail. Está ali. Vou fechar. Vamos dar um mute aqui, -S, e vamos passar um título do e-mail. Relatório de Forças Militares. Só isso. Vamos passar o conteúdo do nosso e-mail, que vai ser o relatório. E para quem que vai? Contato codemobile@gmail.com. Esse é o destinatário, deixa eu conferir. Vamos dar um enter. Aqui está certinho, o título está certo. Ele vai abrir aqui o arquivo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tá certinho, ESC 2 pontos WQ. Aqui vamos fechar. Muito bem. Se eu quiser mandar um anexo, eu vou mandar pontuação, mais um, relatório, mais um aqui, e valores. Certinho? Enviar, apertamos o Y, autenticando o login. Aqui nós estamos vinculando ao Gmail. Lembrando que eu tenho um vídeo no canal sobre essa ferramenta. Muito bem, já recebemos aqui o e-mail, está ali o relatório. Se abrirmos ele aqui, relatório de Forças Militares, está aqui. Lembrando que eu nem formatei o relatório, não coloquei título, nem descrições dos gráficos, mas é a título de exemplo, está aqui os anexos. Bem simples e funcional. Vou voltar aqui, fechar aqui e vamos voltar. Então, pessoal, é isso. Você aprendeu nessa aula como nós podemos utilizar as expressões regulares para extrairmos padrões dentro de um texto. Lembrando que aqui foi só um exemplo
Para esse cenário você poderia simplesmente copiar e colar, ou fazer uma extração mais funcional com outra ferramenta, mas para a finalidade de expressões regulares, aqui foi bem útil para que você possa entender como aplicar e quais cenários elas podem vir a te ajudar. Tranquilo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Fica com Deus, um forte abraço. Fui!